Primeiro que estou com muito calor. Segundo que com fome dá tontura. Vai. Onde é que eu estava? Não lembro mais. Sorria com alegria. Mais uma edição do quadro Rav Ceni Responde. Abrimos a caixinha de perguntas no Instagram e a produção selecionou a pergunta de hoje. Como funciona a conversão? É a pergunta do seguidor, nome estranho dele, Coveiro, com Y e K. Como funciona a conversão no judaísmo? Tema importante de ser esclarecido. Não sai daí. Vamos lá. O tema do Giur, da conversão, é um tema muito delicado, é um tema muito complexo, mas é um tema que precisa ser esclarecido de uma vez por todas. Antes de mais nada, vamos partir do fundamento que, pela concepção judaica, quem é judeu? É aquele que nasce de mãe judia, aquele que nasce de um ventre judaico, ou quem se converte de acordo com a halachá, de acordo com a lei judaica. A lei judaica é clara no que diz respeito ao Giur e ela precisa ser seguida à risca para que aquela pessoa se converta de verdade e receba a sua alma judaica. Da mesma forma que ao nascer uma criança, quando nasce de um ventre judaico, automaticamente ela nasce com uma alma judia. O mesmo ocorre com uma pessoa que passa pelo Giur, pela conversão. Novamente, enfatizo que foi feita conforme os pormenores da halachá. Agora, o que significa conforme a halachá, a lei judaica? Antes de mais nada, a lei judaica descreve que uma pessoa só pode passar por uma conversão, ou seja, a conversão só vai ser válida quando tem um desejo verdadeiro de se converter. Quando tem a única e exclusiva intenção de abraçar o judaísmo por ideologia, ou seja, por achar que esta é a cultura correta a seguir conforme a sua visão, sem segundas intenções. Uma conversão que tem segundas intenções não é válida desde o início. Na halachá consta que se uma pessoa deseja converter-se para enriquecer por interesses financeiros, para se tornar-se eminente ou até mesmo com a intenção de se casar, interesses matrimoniais, não se deve, a princípio, convertê-la. Essa conversão não é válida, não é genuína. A conversão tem que ser por livre e espontânea vontade. E esse desejo, ele tem que ser validado, conforme nós vamos falar mais adiante nessa resposta dessa edição do Rav Ceni Responde. Portanto, meus queridos amigos, conforme a lei da Torá, conforme a lei judaica da halachá, antes de passar pelo processo de Giur, de conversão, o tribunal rabínico deve examinar cada caso e caso para sentir se realmente aquele caso é sincero, se aquele desejo é genuíno e verdadeiro. Esse é o começo, a base de qualquer conversão legítima. Além disso, o candidato ao Giur, o candidato à conversão, deve realmente tomar essa decisão firme. E ele deve abraçar as leis judaicas, do início ao fim. Não basta apenas aceitar o judaísmo no coração, pois no judaísmo o que mais importa são as ações e não apenas as intenções. Não adianta somente a boa intenção, igual o sábio falou para o rei de Cusar, no livro Kuzari. Não basta só boas intenções no coração, se as atitudes não estão compatíveis e proporcionais a esses sentimentos que estão presentes no seu coração. Então, o candidato à conversão, ele precisa abraçar o judaísmo à risca. Nenhuma página da Torá é mais importante do que a outra. Você não pode ser seletivo e escolher essa página sim, essa página não. Essa mitzvah sim, essa mitzvah não. Esse assunto me agradou, esse não. Então não vou abraçar, não vou cumprir. Sendo que a Torá inteira
é divina e ele sabe exatamente o que é o correto e o que retifica a nossa alma durante a nossa existência física nesse mundo e o que é necessário para que a gente possa se elevar espiritualmente de verdade. Então o candidato ele tem que ser firme e abraçar todas as leis do judaísmo. Por isso que no caso dos homens, a gente sabe se ele realmente quer se converter quando falamos da circuncisão. Brincadeiras à parte, antes de se converter, essa pessoa já deve estar cumprindo as leis básicas do judaísmo para comprovar que ela vai continuar seguindo essas leis posteriormente. Por isso é crucial, meus amigos, um acompanhamento rabínico no decorrer desse processo da conversão. Com relação agora ao processo em si do giur, da conversão, esse deve ser feito por um beidin, por um tribunal rabínico, composto por 3 rabinos, Talmidei Chachamim, sábios da Torá, idôneos, que cumprem as leis da Torá à risca, sendo esses conhecedores da Halachá de forma profunda. No caso, hoje as conversões estão sendo direcionadas para a terra de Israel, aonde a mais alta corte rabínica está presente do Tribunal Rabínico-Chefe do Estado de Israel. Desta maneira, sim, uma pessoa que passa por esse tipo de giur, de conversão, é considerada judia pelas leis da Torá em todos os aspectos, igual a qualquer outro judeu de nascença e até mais, pois conforme afirma o Rambam, o grande sábio Maimônides, um judeu de nascença, como ele é chamado? Do filho dos patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Agora, um verdadeiro convertido, ele é considerado um filho de Hashem. E a Torá nos ordena, diversas passagens, a tratá-lo com muito amor, sem reprimi-lo jamais. Meus queridos amigos, é importante esclarecer tudo isso porque o que acontece, infelizmente, é que existem muitas conversões fictícias por aí. Uma pessoa que passa por uma conversão fictícia, por mais bem intencionada que seja, não pode ser considerada judia, conforme a Halachá. E nós temos o dever de avisá-la, porque imagina, ela na maior das boas intenções está sendo enganada. E lá na frente, essa conversão não será aceita quando for averiguada. Então, abraçando o processo de conversão de acordo com as leis da Torá, ela está poupando um sofrimento futuro para ela e para os seus futuros filhos. Seria um egoísmo da nossa parte não esclarecer isso para ela enquanto há tempo. No momento de uma conversão real, de um giur amiti, ocorre não somente uma mudança nos hábitos daquela pessoa, no comportamento daquela pessoa, conforme falamos, mas algo muito mais profundo. Ela recebe a Neshama Yehudit. E isso só pode ocorrer quando a conversão é feita de acordo com a vontade de Hashem, que é o Criador das almas, e ele expressou a sua vontade dentro da Torá Kedoshá. Isso está muito claro nos livros de Halachá, e isso foi uma herança espiritual que Moshe recebeu no Har Sinai, transmitiu para Yoshua, Yoshua para os Keinim, para os anciões, os Keinim, Lenshei Leneviim, para os profetas e os Neviim, para os Anshei Knesset Hagdolah, para os sábios da grande assembleia. E assim foi de sábio para sábio, de mestre para aluno, conforme nós encontramos no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, até os dias de hoje. Eu não estou falando que uma pessoa que passou por outro tipo de conversão, que não seja a conversão verdadeira, conforme a lei judaica, conforme a Halachá, eu não estou falando que essa pessoa não teve boas intenções. Muito pelo contrário, pode ser até que ela teve a melhor das intenções e seja uma ótima candidata, só que ela escolheu o caminho errado, por falta de instrução, por falta de conhecimento. E Chachamim, nossos sábios, aprenderam todas as leis de conversão, a maioria das leis de conversão, da história de Ruth, da história de Ruth, a Moabita. Quem foi Ruth? Uma mulher sincera, uma mulher devota, que ela abraçou o judaísmo e decidiu abrir mão de todo o luxo do palácio para acompanhar a sua sogra
Naomi, que resolveu voltar para a terra de Israel. Ela saiu de lá como foragida. Imagina a vergonha agora de voltar. Pobre, ela saiu de lá uma mulher importante, rica. E a Ruth abriu mão de todo o luxo do palácio, porque ela era filha do rei, Eglon, Melech Moab. E ela demonstrou uma intenção verdadeira em abraçar o judaísmo, sem interesse nenhum. Conforme está escrito no Tanakh, ela se manifestou, Lasher telchi elech, por onde você for eu irei, aonde você dormir eu dormirei, Elokai, Elokai, o seu Deus é o meu Deus. Então, as leis de conversão, nós aprendemos boa parte dessas leis do episódio de Ruth, nossos sábios aprendem do episódio de Ruth, que mostrou devoção máxima e ela estava disposta a abraçar o judaísmo em todas as circunstâncias, em todos os cenários. E após sua sincera devoção e aceitação total do judaísmo, ela foi aceita pelo Beit Din, convertida, e ela se casou com Boaz, que era o líder do povo judeu naquela geração, e entre os seus descendentes, nós encontramos personalidades, chaves da nossa história. Do casamento dela com Boaz nasceu Oved, de Oved saiu Ishai, e de Ishai saiu um menino chamado Davi, o rei Davi. E de Davi saiu o rei Shlomo, o rei Salomão e toda a sua dinastia, até seu último herdeiro. Quem será o seu último herdeiro? O Mashiach, o Messias. Então você vê que ela mereceu. Ela abriu mão de muita coisa em prol da verdade, em prol do seu idealismo, e ela teve vida longa, assim escreve o Midrash, e ela teve o mérito de sentar junto com o rei Salomão na sala do trono e presenciar toda a alegria e toda a recompensa que ela teve por se dedicar tanto, estar tão convicta dos valores e abrir mão do conforto do palácio, do imediatismo, em prol de uma vida significativa, baseada nos valores espirituais da Torá HaKadoshá. Inclusive, nós podemos esclarecer aqui rapidamente por que o Mashiach saiu de Moab. O rei Eglon, que era o pai de Ruth e Orpá, por que ele teve o mérito que dele saiu Ruth e de Ruth saiu Mashiach? Então vejam só que incrível essa explicação. O juiz que matou Eglon, Melech Moab, quem foi? Ehud ben Gerá. E ele entrou no palácio e disse que tinha um segredo para falar para o rei. Dvar Seter. Um segredo. Quando ele entrou, ele falou um segredo, peça para todos saírem da sala, um segredo de Hashem, um segredo de Eloquim. E o rei Eglon falou, pera, saiam todos, um segredo? Mas é um segredo do Criador, então eu vou levantar. Eu vou me levantar para escutar. E o Eglon Melech Moab era Baal Basar, ele era um homem saudável. E até ele se equilibrar para levantar, demorou alguns instantes, foi o momento que Ehud ben Gerá se aproveitou, e ele canhoto, pegou a espada, surpreendeu ele e fincou ela na barriga do rei Eglon, que morreu silenciosamente naquele momento. Ele sai de lá, matou o rei, abalou o inimigo de Israel, e dessa maneira Israel venceu o seu inimigo. O Midrash escreve que em mérito que Eglon se levantou para honrar a Kadosh Baruch Hu, em mérito que o rei Eglon se levantou para honrar e dar kavod, e dar uma honra para o Criador, então ele teve o mérito que da sua descendência, no caso Ruth, vai sair o rei Davi e o Melech HaMashiach. Então a gente vê como Hashem é minucioso, nas recompensas. Não existe aquela lei que caduca. Às vezes você está aqui no tribunal, no Brasil, a lei caducou, não vale mais. Não. Lá em cima não existe isso. Tudo que você fez de bom foi registrado. E no momento que você mais precisar, Hashem vai saber distribuir essa recompensa. Se não for para você, vai ser para o seu filho, para o seu neto. No momento em que você mais precisar,
você vai colher os frutos dessa semente plantada. Se foi assim com Eglon, que se esforçou, mas ele era um rachá, ele era um rei inimigo, perverso, imagina o esforço de um Yehudi para beijar mezuzá, o esforço de um Yehudi para colocar tefilim, o esforço de um Yehudi para acordar cedo e fazer a tefilá e rezar de manhã com kavaná, com a intenção, com sentimento. Tudo está sendo registrado. Nós não podemos desprezar nenhuma de nossas ações. Mas, voltando ao nosso assunto, o Giur, ele existe no judaísmo, nós temos a obrigação de amar o convertido, mas essa conversão, ela precisa ser de acordo com os critérios e com as leis da Torá. Nós não somos uma fé proselitista, nós não queremos de forma alguma converter as outras pessoas, nós acreditamos que todas as culturas devem existir e conviver em paz, e o papel do judaísmo não é transformar o mundo num lugar mais judaico, e sim num lugar mais humano. Espero ter respondido a sua pergunta e vamos para a próxima edição do Rav Seni Responde. Sorria com alegria. Fui!